todo o cosmos está passando por um momento cíclico muito importante para as várias galáxias, para os vários sistemas solares e para os vários planetas. No que diz respeito ao planeta Terra, para que ele esteja em sintonia com todo o sistema solar, com toda a galáxia e com todas as galáxias manifestadas, aqui começa uma modificação na lei de rotação da Terra. Então, começando uma mudança na lei de rotação da Terra, vai haver uma mudança na compressão e no movimento centrífugo. Então, com esta mudança, vai diminuir a pressão e todos os corpos que existem na Terra, inclusive o próprio planeta, já está se tornando menos denso do que era. Então, não só o planeta, como os nossos corpos tridimensionais, já estão abertos para se tornar menos densos, menos concretos, menos físicos. E isto já está acontecendo, esta influência já está acontecendo em todos os seres vivos aqui no planeta. E deste momento em diante, este fato não só é irreversível, como já está em ato. E existe aqui uma parte da humanidade que, tendo sido já preparada para isso e tendo já vivido em tempos passados uma preparação também para isso, existe uma parte da humanidade encarnada que já está vivendo essa transformação, embora esteja em um corpo físico feito à maneira antiga. E como é que esta mudança está sendo feita em nós que estamos encarnados? Está havendo uma mudança no nosso código genético. Nós entramos na encarnação dentro das leis e das regras do DNA, como vocês sabem, e está havendo também uma modificação neste código. O que é possível fazer, mesmo nas pessoas que já estão encarnadas neste código? Porque são introduzidos nos órgãos físicos das pessoas que estão abertas para a mudança, são introduzidos micro-organismos diferentes. Em cada órgão físico é introduzido um micro-organismo diferente no centro desse órgão físico. E com a energização, com a influência das novas energias que estão trazendo o novo código, dentro de cada órgão físico começa a ser desenvolvido o potencial de um órgão novo. E aqui dá-se um fato que está dentro de uma lei que não era conhecida nas 3 dimensões. Chama-se a lei da transmutação. Porque à medida que a Terra for se tornando menos densa e que a Terra for se tornando mais sutil, outras leis estarão aqui em atuação. E a lei que já está conduzindo a reforma genética é exatamente a lei da transmutação. Esta lei da transmutação, que não era conhecida na Terra ainda, mas que sempre existiu, como todas as outras leis, esta lei possibilita aquilo que está encarnado ter a sua energia substituída por uma outra energia. Então, embora exista um órgão físico
constituído no velho sistema, sendo introduzido o novo micro-organismo de um novo órgão neste, pela lei da transmutação, este micro-organismo vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, o órgão velho vai se transmutando, isto é, o órgão velho vai passando para outras dimensões. Enfim, nós podemos ter, neste mesmo corpo físico, novos órgãos, dentro de um certo tempo. E isto, para o que diz respeito aos seres encarnados. Nos seres encarnados, essa transmutação está se dando preferencialmente na área cardíaca, porque é ela que tem que se adaptar à nova pressão da Terra. Depois a área dos rins, a área renal, também está sendo muito trabalhada naqueles que estão abertos, e os micro-organismos dos rins também estão sendo muito estimulados para que os rins, no plano físico, façam um trabalho de purificação do indivíduo de uma forma mais ampla. E também todos os órgãos do aparelho digestivo estão já passando por uma transmutação para que o aparelho digestivo possa receber a nova alimentação e os novos sistemas de energização do corpo físico, que ainda não podem entrar em vigor, porque ainda não existe a alimentação adequada para os indivíduos que estão neste novo código genético. Mas, a uma certa altura, vai começar a surgir esta nova alimentação, que é ligada à purificação que haverá no reino vegetal, e que já começou, como vocês sabem, pelos grandes incêndios que estão fazendo nas florestas. Isto já é a purificação final do reino vegetal, antes que surjam as novas espécies vegetais mais adequadas para o novo homem. Então, nós já estamos nesta plena transmutação. Muitos de nós estão sentindo, estão percebendo uma inadequação do corpo físico e do aparato psicológico com respeito ao velho mundo, porque o velho mundo ainda está aí, em todos os setores. E estão percebendo uma necessidade de uma nova vida, uma necessidade de um novo mundo, em todos os setores também. Aqueles que já estão percebendo isso são aqueles que estão com esta transmutação mais adiantada. E eles terão no seu próprio aparato, terão no seu próprio sistema a forma de irem se adaptando, inclusive ao velho. Inclusive aquilo que é velho e que ainda está aí, porque só sairá da superfície da Terra depois da grande purificação. Então nós somos uma parte da humanidade que já estamos trabalhadas, já estamos abertas e já estamos em plena fase de transmutação. E o planeta Terra também está preparado, assim como nós, para esta transmutação. Mas a transmutação mais radical do planeta, e enquanto isto não acontecer, não pode haver uma transformação total para nós também, é a inclinação do eixo terrestre. Então, a transmutação do planeta Terra está na dependência da inclinação deste eixo, que terá uma mudança de 180 graus na sua posição. Nós também já fomos preparados para tudo isso. Desde a Bíblia, que dizia estas coisas de uma maneira muito cifrada, muito simbólica, até os últimos tempos em que isso é dito claramente. Faltam aproximadamente 15 graus para o eixo inclinar totalmente.
Então, como isto está bastante próximo, então toda a instrução espiritual já tem ordem para falar claro, porque realmente a época da preparação para isto tudo já terminou, e agora nós temos que ser informados e formados para vivermos a própria mudança. Após esta inclinação do eixo terrestre, que vai ser na ordem de 180 graus, então a partir daí, com os movimentos telúricos, que isto também acarretará, e com a subida e com o crescimento dos mares, porque vão se derreter os polos com a mudança de temperatura e com os movimentos telúricos. Então todas as terras, todo o gelo dos polos vai se transformar em água. Então os mares subirão. E uma outra coisa que diz respeito à transmutação terrestre está ligada também à inclinação do eixo. Porque com a inclinação do eixo, todo o sistema de condutos de água do interior da Terra mudarão de posição. Então as águas irão para os lugares que estão abertos, mudarão então a posição das nascentes. Então nós vamos, à medida que o eixo for se inclinando, perceber que em alguns lugares vai acabar a água potável. E isto já é uma realidade em vários países. E que em outros países vai haver uma afluência maior de água, o que já está acontecendo também. Vocês estão vendo que, sem nenhum derretimento dos polos, que países na Europa já estão quase sem água potável. E países como a Argentina estão sendo gradualmente inundados. E, aparentemente, isto é produzido por chuvas, mas isto é só uma aparência. Mas isto está sendo produzido porque a Terra se inclinando, as águas que estão no interior da Terra vão mudando de posição e vão desaparecendo de uns lugares e vão crescendo em outros. Com a inclinação do eixo da Terra, todos esses buracos feitos pelo homem no centro da Terra, e esses buracos são imensos. Os homens estão extraindo 50 milhões de barris de petróleo por dia do centro da Terra. E estão extraindo artificialmente bilhões de toneladas de água, também do centro da Terra, e de gás. E isto tudo está consumido 90% a mais do que é necessário. Tudo isso que o homem está extraindo, em petróleo, em água, em gás, tudo isto está sendo extraído muito mais do que seria necessário. Então esses buracos do centro da Terra estão praticamente preparados para um grande abalo sísmico. Porque com esses buracos, sem água, sem gás e sem petróleo, com a mudança da pressão terrestre, quem é que vai suportar esta pressão? Porque o que suportava eram os gases, os líquidos e este líquido que se chama petróleo. Isso está sendo falado assim porque já há muitos milênios que a humanidade de superfície já poderia estar usando outras espécies de energia. A humanidade de superfície já poderia estar usando uma energia que os orientais chamam de prana, que é uma energia do universo em um dos seus aspectos mais densos. Mas esta mesma energia do universo, ela não se chama só prana, e ela estaria também à disposição do homem, que é esta energia que permite materializar coisas ou desmaterializar coisas, ou fazer curas, ou fazer transmutações, mover motores, suspender pedras muito pesadas. Tudo isto, conforme vocês sabem, está escrito na história e já houve civilizações que usaram estes processos. E isto
esta atual civilização de superfície já devia estar usando em lugar da energia combustível, que é poluente, e em lugar da energia nuclear, que é não só poluente, mas mortífera. Então, o homem de superfície de hoje, ele tem um coeficiente intelectual que varia numa proporção de 8 a 12 sobre 100. Quando ele terá que chegar, após a reforma genética, a um coeficiente de 69. Um homem de superfície com coeficiente de 8 a 12 não poderia reconhecer até agora todos esses fatos. É preciso que ele chegue ao coeficiente 69 para ele chegar também a aprender a lidar com este novo tipo de vida e com estas novas leis. Então, esta mudança celular no corpo humano, celular inclusive no cérebro, o que não era possível dentro do DNA, mas que será possível no novo código genético, com isto tudo, com esta mudança celular, está acontecendo também uma diminuição considerável do líquido do corpo. Então, os corpos estão começando a se tornar menos líquidos. E a densidade celular de cada corpo também está diminuindo. E cada célula está se tornando menos densa. Isto é possível, em termos cerebrais, que o homem encarnado atinja um coeficiente de 69 para 100. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos vivendo, nós diríamos que o coeficiente 8, que é o que quase todos têm, é o homem normal. E que 12 era Albert Einstein. E que nós iremos para 69, dentro da nova reforma e dentro da nova energia. Vocês poderão dizer que isto é um passo muito grande para ser afirmado que já está acontecendo. Acontece que na consciência e nos níveis superiores de vida, onde está a maior parte da humanidade, isto já está praticamente em ato. E muitas almas evoluídas, avançadas, já estão prontas para isso, e na sua próxima encarnação já encarnarão nestas condições. E isto pode ser feito com a simples troca do código genético, porque haverá na superfície da Terra as condições para isto aqui ser desenvolvido. É claro que hoje, nestas atuais condições nas quais nós estamos, com toda esta contaminação, esta poluição, e com todo o velho sistema anticósmico ainda ativo, não seria possível a encarnação em massa de uma humanidade no novo código. Mas algumas crianças já estão nascendo neste novo código. E estas crianças, é claro, que elas estão desadaptadas e que elas não estão encontrando um ambiente condizente com aquilo que elas trazem nos seus corpos sutis. Mas estas crianças, que são seres que aceitaram este serviço, que aceitaram este pioneirismo, estas crianças, algumas já estão entre nós. E estas crianças estão, o ser encarnado está lutando e está procurando se adaptar às condições que a superfície da Terra pode oferecer antes da inclinação do eixo. Depois desta inclinação do eixo, que não se dará gradualmente, mas daqui a 15 graus ela se dará rapidamente, não é? Depois disso, haverá então uma purificação de quase todas as terras existentes pelas águas. E haverá então uma mudança na crosta terrestre, porque uma grande parte da superfície da Terra, como aconteceu já na época da Lemúria e como aconteceu na época da Atlântida, vai ter uma grande e profunda transformações,
mas a maioria das áreas vão ficar cobertas pelas águas. E novas terras vão aparecer, como por exemplo as terras dos polos, que são puras e que foram sempre preservadas por grossas camadas de gelo. Nessas terras puras haverá condição para surgir o novo reino vegetal. E nessa transformação do homem estão sendo introduzidos também o micro-organismo de uma nova dentição. Porque esta dentição que existe, ela foi condicionada para alimentos sólidos. E ela foi deturpada com o tempo, ela foi cristalizada nos seus dentes pontiagudos, porque o homem se condicionou ao uso de carnes. Mas, com a mudança, vai haver também uma modificação na dentição, no aparelho digestivo e em todos os órgãos do corpo físico, e nós entraremos então em uma alimentação mais sutil. Quando estes genes cósmicos novos estiverem totalmente instalados no nosso cérebro físico, nós poderemos, com o nosso corpo físico, participar de outras dimensões, ao mesmo tempo em que participamos destas 3 dimensões aqui da vida física terrestre. A nossa consciência já está preparada para isso e já está participando. Nós fizemos anteriormente cursos sobre a morte e vimos que entre uma encarnação e outra, que a nossa consciência faz estágios em outras órbitas planetárias. Então a nossa consciência já está se preparando para isso e muitas consciências já estão preparadas e estão até fazendo este estágio. Mas agora, com essa transmutação que nós já estamos sentindo e percebendo, e com a transmutação do planeta, uma nova coisa vai se abrir para nós, um novo campo vai se abrir para nós, que é nós não estarmos limitados apenas à consciência das 3 dimensões, a física, a emocional e a mental. Mas nós vamos também entrar em contato consciente, mesmo estando no corpo físico e mesmo estando dentro do cérebro físico, com outras dimensões de vida e, portanto, com outras civilizações. Nós sabemos, através das lendas antigas, e sabemos, através dos estudos esotéricos, sabemos, através das escolas de ocultismo, de todas estas coisas, que existem civilizações nos outros planos de vida, que existem civilizações em outros mundos, mas tudo isso para nós era uma curiosidade, era uma informação, era algo que a gente pensou até que fizesse parte da ficção científica. E isto ficava mesmo ou no plano do ocultismo ou no plano da ficção científica. Porém, agora, com estas mudanças e com a sutilização dos nossos corpos, nós teremos a oportunidade e teremos a possibilidade de, estando dentro do corpo físico e dentro do cérebro físico denso, de participarmos das outras dimensões conscientemente, inclusive o corpo físico participando disso. Então nós vamos poder, à medida que esta pressão terrestre for acontecendo, e à medida que for sendo desenvolvido em nós o novo micro-organismo, e que a reforma genética for sendo introduzida, e for sendo aceita, e for acontecendo, nós vamos entrar em contato com uma outra dimensão que não são estas 3 na quais nós temos livre trânsito, isto é, na física, na emocional e na mental, que dizem respeito a todos os mundos de superfície, isto é, a todas aquelas civilizações que se encontram na superfície da Terra, na parte externa da Terra ou da crosta. Então aquilo que foi dito até agora como coisa oculta, ou como coisa esotérica, ou como coisa lendária,
Se vocês verem aí pelo livro Hora de Crescer Interiormente, vocês vão ver que desde o tempo da lenda de Hércules se fala destas coisas. Mas se fala destas coisas como lendas, como mitos. Então a humanidade, desde o tempo de Hércules, já vem sendo preparada para tudo isso. Só que psicologicamente. E agora chegou o momento de estar diante destas coisas fisicamente. Fisicamente porque o plano físico deixa de ser denso. O plano físico deixa de ser duro para ser menos resistente e para poder, inclusive, lidar com elementos que não são exatamente sólidos. Vocês sabem que no Peru, no Egito, e no Peru principalmente, transportaram pedras imensas para altas montanhas, onde hoje não existe nenhuma tecnologia para transportar aquelas pedras para lá. E aquilo são as civilizações terrestres que vivem em outras dimensões que têm esta capacidade para desmaterializar as pedras, para materializar os sólidos, para atravessar os sólidos como se eles fossem ar. Então, isto são coisas que a humanidade de superfície perdeu através dos tempos, porque estava desenvolvendo algo que ela precisava desenvolver, que é o egoísmo. E agora, quando o egoísmo chegou ao máximo, egoísmo quer dizer densidade do ego. O ego que quer as coisas para si. Então, no momento em que a Terra tornou-se um dos planetas mais densos que existe, o homem de superfície tornou-se um dos seres mais egoístas de todas as galáxias, porque isto corresponde, uma coisa corresponde à outra. E agora, este desenvolvimento, este auge do egoísmo, chegou à sua etapa final e daqui por diante o homem passa a fazer uma outra experiência. Aqui entra uma consideração de ordem filosófica. Quando esta humanidade de superfície encarnou em corpo físico, ou foi encarnando em corpo físico, ela, no seu processo de desenvolvimento, pediu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio lhe foi concedido pela inteligência cósmica. E através do livre-arbítrio, a humanidade da superfície fez todo o desenvolvimento que ela podia fazer e chegou no ponto em que ela está aqui. E no uso do livre-arbítrio, esta humanidade de superfície fez todas as experiências que o livre-arbítrio permite, inclusive experiências que são fora das leis cósmicas de harmonia. Dentro do livre-arbítrio, a humanidade fez todas as experiências. A humanidade passou da vida tribal para a vida grupal, passou para a vida monárquica, passou para a vida totalitária, fez a experiência da democracia, fez a experiência do socialismo, fez a experiência do monarquismo. Dentro do livre-arbítrio, a humanidade fez tudo o que quis. E nada deu certo. Nada disso deu certo. Tudo isso fez com que a humanidade chegasse a um desenvolvimento X que a levou finalmente a terminar o seu ciclo dentro do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma faculdade que só existe no homem de superfície do planeta Terra. O livre-arbítrio não existe em nenhum povo da galáxia. Só aqui que o livre-arbítrio existe. E é só este planeta que até hoje esteve entregue a si mesmo, quer dizer, ele fez o que quis. E esta é a única humanidade que até agora também esteve entregue a si mesma, que fez todas as experiências que quis. No momento em que esse livre-arbítrio foi desenvolvido ao máximo, esse livre-arbítrio apresenta um planeta com problemas
insolúveis dentro de um ponto de vista humano ou científico ou intelectual dentro do coeficiente terrestre. Os problemas que foram criados através do livre-arbítrio, como superpopulação, contaminação, miséria, subdesenvolvimento, loucura, insanidade, falta de saúde, porque não existem na superfície da Terra 200 pessoas sadias, totalmente sadias. Então, finalmente o livre-arbítrio deu o que tinha que dar. O livre-arbítrio terminou o seu ciclo. E agora, com o final do ciclo do livre-arbítrio, aqueles que chegaram em um desenvolvimento maior estão passando para uma outra volta da espiral, que não é mais o livre-arbítrio, que não é mais o homem entregue a si mesmo, e nem o planeta entregue a si mesmo. Mas, nesta outra volta da espiral, nós estamos entrando em um outro tipo de lei, que é a consciência das leis além das 3 dimensões. Dentro do livre-arbítrio, nós não chegamos a desenvolver as leis das 3 dimensões, todas. Tanto assim, para nós subsistirmos, nós temos que trabalhar. Então, isto quer dizer que nós não transcendemos várias leis, que nós ainda permanecemos na lei da luta, nós ainda permanecemos na lei da concorrência, nós ainda permanecemos na lei do esforço ou do superesforço. Isso é porque nós ficamos em algumas leis físicas, emocionais e mentais, mas não transcendemos este campo. No momento em que, através do novo código genético, nós transcendermos este campo das leis que conhecemos e que nós entrarmos em outras formas da lei cósmica, para nós será possível uma mudança em todos os sentidos. E será possível um contato consciente e até uma passagem consciente para as outras dimensões. Então nós vamos começar a conhecer, daqui por diante, não só o mundo e as civilizações da superfície da Terra, mas vamos começar também a conhecer o mundo e a civilização intraterrena, que é uma outra vibração e que é um outro grau de densidade. E vamos começar também a conhecer, bem conscientemente, a vida, os mundos e as civilizações extraterrenas, que são uma outra coisa. Do ponto de vista de quociente, de coeficiente intelectual, nós podemos dizer que a civilização terrena de superfície, que é a nossa, tem o coeficiente intelectual de 8 a 12. Os seres das civilizações intraterrenas têm coeficiente 80. E os seres da civilização extraterrestre têm coeficiente 100. E os seres de civilizações suprafísicas, que para nós são ainda misteriosas, porque para nós conhecermos mundos suprafísicos incorpóreos, nós precisaríamos de outros códigos genéticos que virão nas raças ainda futuras. O coeficiente destas outras civilizações incorpóreas são para nós inimagináveis. Está diante de nós, então, um mundo completamente diferente, porque com o novo código, o homem da superfície da Terra chegará a coeficiente 69. E de 69 para 80, que são os intraterrenos, nós teremos uma pequena ponte a fazer. E com coeficiente 69, nós já podemos estar na vibração da
consciência intraterrena. E já podemos estar também na vibração da consciência extraterrena. E isto algumas pessoas já estão experimentando. Porque aqueles que lidam com psicologia sabem que estão já surgindo pessoas que saem do corpo e que vão para outros níveis de consciência e que conhecem outros estados e que conhecem até outros grupos, outras civilizações. Isso já se deve a uma maior flexibilidade no cérebro físico e na própria célula humana, porque senão isto não seria possível. Um indivíduo que ainda está com 8% de coeficiente no cérebro e que ouve falar de vida intraterrena e acha que isto é possível, este indivíduo já está vivendo uma outra experiência num outro nível. Falta só ele ficar consciente disso. Mas isto não é possível na Terra toda, a não ser depois da purificação. E o outro ponto é que nós possamos efetivamente entrar em contato assumido com as leis de evolução superior. E quando nós entrarmos em contato com as leis da evolução superior, nós vamos poder efetivar aquilo que já estamos percebendo. Isto é, que nós não estamos aqui no planeta Terra para viver para nós, mas que nós estamos aqui em função de um plano evolutivo cósmico. E através do livre-arbítrio, nós não temos condições de conhecer este plano. E dentro do livre-arbítrio não se sabe aonde vai parar. O livre-arbítrio já nos levou a fazer todas as experiências para mudar isso. No campo político, no campo econômico, no campo religioso, no campo artístico, no campo social, tudo e nada deu certo. A coisa fica cada vez pior. Mas nós sabemos, dentro de nós, que está acontecendo uma outra coisa. E que outra coisa está pronta para manifestar. E nós sabemos também que não é mais caso de querer reformar o que está aí a partir do externo. Porque a partir do externo, isto tudo está em decomposição. Isto tudo está em desagregação e em desintegração, como vocês sabem. Mas nós estamos ficando cada vez mais conscientes que nós podemos internamente nos coligar com outras fontes, com outros poderes, com outras energias, com outras leis. Então, a partir daí, nós vamos poder realmente participar da reforma e da transmutação geral.